Agora vamos falar sobre o Ministério Público que acionou o Tribunal de Contas da União para apurar um vazamento de dados dos ministros do STF. Inclusive, a gente já comentou sobre esse assunto aqui, mas a investigação vai começar agora para valer e a Janaína Camelo vai trazer ao vivo os detalhes direto também da capital federal. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Márcia, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Tempo Real. Mais uma investigação sobre essa história, né? Porque já teve a operação da Polícia Federal que continua investigando, a auditoria da própria Receita Federal e agora o TCU, segundo o que pede o Ministério Público, pede que o TCU, também o Tribunal de Contas da União, abra uma fiscalização própria também. Então o Ministério Público nessa ação, Márcia, diz o seguinte, pede que o TCU tome providências imediatamente, diz que há fortes indícios de que essas informações foram usadas, podem ter sido desviadas para serem usadas de forma descontextualizadas, com potencial para prejudicar a imagem de autoridades públicas e também para levantar suspeitas infundadas contra essas autoridades públicas. E aí essa ação do Ministério Público pede que o TCU realize uma auditoria específica para saber se houve falhas nos sistemas de controle de segurança, de controle de acesso da Receita, identificar eventuais responsabilidades administrativas. Então é uma fiscalização, né, a depender do que o TCU vai decidir depois dessa ação do Ministério Público, uma auditoria, uma fiscalização vai acontecer em paralelo ao que já acontece no inquérito que foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, lá no STF, que acabou deflagrando ali a operação da Polícia Federal no início dessa semana, né? 4 servidores foram alvos dessa investigação, dessa operação, e foram afastados dos cargos públicos, estão usando tornozeleira eletrônica, inclusive, tiveram passaportes também suspensos, isso depois de uma auditoria da Receita Federal, informações da própria Receita Federal, que acabou encontrando esses indícios de desvios de acesso a dados de ministros, não só de ministros, de familiares dos ministros também, enfim. A Receita diz que tem feito um esforço para aumentar ali o controle de acesso a esses dados. Esse inquérito continua, né, em andamento, a investigação continua em andamento e até agora 4 servidores já foram alvos e o TCU provavelmente deve também entrar aí nessa investigação, viu, Márcia? Com a Janaína Camelo, 2h09. Janaína, e hoje o STF realiza uma reunião após o vazamento de dados de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Qual é a expectativa para a retomada das atividades já com esta reunião? Pois é, Bruno, depois dessa história de vazamento de dados pela Receita Federal e também depois da suspeita dos ministros terem sido gravados, né, naquela reunião secreta que aconteceu na semana passada e que decidiu por redistribuir o caso do Banco Master, retirar da relatoria do ministro Dias Toffoli e aí acabou redistribuído e caiu ali por sorteio nas mãos do ministro André Mendonça. Então, a expectativa dos ministros hoje reunidos, uma primeira sessão plenária depois de toda essa polêmica envolvendo Dias Toffoli, Banco Master, uma suposta gravação de uma reunião fechada, portas fechadas, secreta e também dessa operação da Polícia Federal com relação a vazamento de dados dos ministros ali nos dados da Receita Federal. Na pauta de hoje, Bruno, o que os ministros vão julgar no primeiro item da pauta é uma ação que questiona o programa Escola Sem Partido no município, que foi instituído no município de Santa Cruz de Monte Castelo, que fica no Paraná, uma ação que discute se essa norma municipal invade a competência privativa da União, se viola preceitos constitucionais. É o que os ministros vão começar julgando na sessão plenária, que começa daqui a um pouquinho, por volta de 2h30, os ministros vão estar reunidos e a gente vai estar aqui acompanhando para saber quem vai estar presencialmente, quem vai estar por videochamada, enfim. Os olhos aqui da Jovem Pan na sessão plenária do STF hoje, viu, Bruno? Janaína Camelo, ao vivo, estaremos acompanhando, sempre em contato. Obrigado pelas informações, 2h11. Vamos iniciar então a rodada de análise aqui nesta edição. Fernando Capês é quem está conosco também na edição de hoje. Quero ouvi-lo sobre esta reunião que acontece nesta quinta-feira. No intervalo de menos de 8 dias, esta será a segunda reunião para resolver assuntos internos do Supremo Tribunal Federal, que aparentemente está mergulhado
numa crise institucional, Fernando Capês? Muito boa tarde, Bruno, boa tarde, Márcia Dantas, boa tarde a todos os nossos espectadores, ouvintes. Olha, é uma crise sem precedentes, lamentavelmente, que atinge o mais importante tribunal do nosso país. E, de certa forma, repercute com uma perda de credibilidade do sistema de justiça em geral. Tem havido uma politização muito grande do nosso sistema de justiça, do nosso judiciário, uma criminalização da política e uma politização da justiça. Tudo isso é muito ruim. É claro que o vazamento de dados é um crime. Como crime tem que ser investigado, quem praticou esse crime tem que responder, mas também é importante que haja explicações razoáveis, convincentes e com transparência sobre o conteúdo dos dados que foram vazados. Um erro não justifica o outro. E é importante também para a própria imagem do judiciário que se vá a fundo em toda essa investigação, envolvendo aí como pano de fundo o Banco Master, né? Nós vamos comentar daqui a pouco mais um banco ligado ao Master, né? O Banco Pleno sofreu uma liquidação extrajudicial do Banco Central e os prejuízos remontam a quase 60 bilhões de reais. Seja esse prejuízo para o fundo garantidor, seja esse prejuízo para as pessoas que investiram, acreditaram na credibilidade do sistema financeiro e acabaram sendo vítimas desse grande golpe que foi dado. E muita gente aí usufruindo desse dinheiro que foi desviado de investidores. Então, tudo é importante, tudo tem que ser investigado e tudo tem que ter a máxima transparência, porque não existe ninguém que esteja acima da lei e da nossa Constituição. Gesualdo Almeida, boa tarde também, bem-vindo com a gente em tempo real. A quem interessa esse vazamento de dados e o que pode acontecer a partir de agora com esses servidores? Eles podem fazer, os que vazaram os dados, né? Algum tipo de delação, algo assim? Oi, Márcia. Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos que nos ouvem. A quem interessa não vazar esses dados, talvez essa fosse a maior pergunta. Nós cobraríamos a mesma diligência do Supremo Tribunal Federal em defender os seus, quando deveria investigar os outros. Na investigação do Banco Master, o próprio Supremo Tribunal Federal criou uma série de embaraços, uma série de óbices, dificultando que as investigações fossem levadas a efeito. Na famosa reunião dos 10 ministros, onde se discutiu o afastamento do Toffoli, o que se teve foi uma crítica generalizada à Polícia Federal. Por que esse pânico dos ministros do Supremo Tribunal Federal com as suas informações? Para nós, réis mortais, as informações das nossas declarações de imposto de renda às vezes são vendidas na internet. Hackers têm elas a todo momento. Não raro, na Praça da Sé, para falar de um exemplo mais absurdo, pendrives com CPFs e declarações de imposto de renda das pessoas de um modo geral. E agora, claro, nenhum sigilo poderia ser quebrado, principalmente de uma autoridade. Mas por que esse pânico? Porque ao investigar quem vazou, não se investiga com a mesma profundidade, com a mesma veemência, os eventuais delitos cometidos e acobertados por esse suposto sigilo? Essa é a grande pergunta que se faz. Por que o Supremo Tribunal Federal entrou em estado pânico quando a Polícia Federal tentou investigá-lo e principalmente quando alguns dados de seus ministros e esposas de ministros que nem ministros são, tiveram violados os seus sigilos? Obrigada, Gesualdo e Capês. A gente volta já com vocês. Agora, vamos falar da Confederação Geral do Trabalho, a maior central sindical lá da Argentina, que está hoje em greve geral, 24 horas. Essa greve é contra a reforma trabalhista que é proposta pelo presidente Javier Milei. E aí a gente quer saber a sua opinião, já olhando um pouco mais para o nosso quintal, aqui para o Brasil. Esse modelo de reforma trabalhista que está sendo implantado agora lá na Argentina pode influenciar um suposto novo modelo também aqui no Brasil? Essa discussão que já está inclusive lá no Congresso, do fim da escala 6x1, vota na nossa enquete no youtube.com/, ali canal Jovem Pan News, né? Jovem Pan News. Você abre o ao vivo do Em Tempo Real, coloca lá a sua opinião, vota, já dá o seu like também, compartilha o vídeo e pode mandar uma mensagem no WhatsApp 11 9 13 25 80 55, que é o nosso canal direto com você. Ao longo do programa eu vou ler algumas opiniões que estão chegando pra gente, tá bom?